Pessoal, podemos dar como encerrado o nosso encontro de hoje? Alguém Posso mais? Uma última pergunta? Não, pergunta não, fica à vontade. Última não. Vai lá. A nomenclatura vigia, dentro de uma segurança orgânica, posso contratar ainda, posso utilizar ainda ou não? E até onde eu posso utilizar esse vigia? Eu sei que dentro da estrutura terceirizada, não mais. Mas dentro da estrutura orgânica, eu posso utilizar o vigia para Honda? Eu posso utilizar o vigia para fazer revistas? Deixa essa pergunta aberta aí. Então você não quer resposta, né, para ela? Você quer que ela fique aberta, né? Eu quero que alguém me ajude a responder ela. Porque... tá certo. Silva, a tua pergunta, me desculpa, tá? É uma pergunta fácil de responder. É uma pergunta fácil de responder. Então, assim, onde é que você encontra essa nomenclatura vigia? Essa é a questão. Então, aqui no estado de São Paulo, ainda tem empresas oferecendo vigia. Tem, é o mas intermediário, o porteiro e o vigilante. Eles criaram isso para baixar custos. Mas eu vou te responder essa pergunta com outra, e depois a gente volta para a pergunta inicial. Onde é que você vê a figura do inspetor de segurança? Aqui eu vejo. Pois é, você vê, aqui nós também vemos. Mas onde é que ela está positivada? Onde é que ela está amparada legalmente? Diz aí para mim. Na convenção coletiva tem a descrição dele como vigilante inspetor, vigilante e supervisor. Pronto. E aí ela tem a lei dos 30% da gratificação. Pronto. Em convenções coletivas, eu vejo. Você não vê a função inspetor. Você vê a função vigilante inspetor. Então, o que prevalece é a função primária. Ele é vigilante. Ele é vigilante. Inspetor é o que ele faz. Vigilante, inspetor. Como o VSPP. Sim. O vigilante SPP. Sim, exatamente. Que eu fui também. Simples assim. Então, assim, essa é a questão. Onde é que você vê essa função? Você não vai encontrar inspetor de segurança. Ele é um vigilante que inspeciona. E foi imposto essa segunda classificação para que seja atribuído a ele aquela atividade, que é de inspecionar. Certo. Então, assim, você pode ter tantos quantos vigias você queira. Simples assim. Você pode ter tantos quantos você queira. Mas aí o que acontece? Onde é que ele vai... quando é que nós iremos ter problemas, possíveis problemas trabalhistas? Aí é muito simples. Boa noite, Rodolfo, seja bem-vindo. É muito simples, Silva, saber onde você vai ter problemas trabalhistas. Você vai pegar a sua convenção coletiva de trabalho de São Paulo, que é onde é executado o serviço. Então você vai ver ali as atividades que são inerentes ao profissional vigilante, o que ele pode e o que ele não pode. Na realidade, a convenção não traz isso. Pelo menos a do Ceará não traz. Mas nós sabemos, via de regra, quais são as atribuições genuínas de um profissional vigilante. Se você colocar esse vigia no mesmo cenário de atuação, no mesmo teatro daqueles vigilantes, amigo, não se preocupe, você terá amanhã um passivo trabalhista. Por quê? Porque você está tendo nomenclaturas diferentes, mas você está tendo o mesmo ambiente, pessoas trabalhando com a mesma finalidade. Então, amigo, não se preocupe, você terá problema trabalhista. Isso é fato. Não se preocupe. Se você tiver esse vigia trabalhando em uma atividade distinta, num local específico, mesmo que esse homem esteja posto para fazer segurança, que não seja armada, mesmo com a ostensividade que se faz necessário, não tem problema. Você vai pagar a ele um salário semelhante ao de um vigilante, você não vai efetivamente ter que pagar a periculosidade a ele, a depender da situação do local onde ele trabalha, você no máximo vai pagar uma salubridade em razão do local onde ele esteja, mas se ele trabalha num local específico,
Eu estou falando, gente, aqui à luz do direito do trabalho, tá? Aqui é bem à luz do direito do trabalho. É muito pouco achismo, tá? Me desculpe, eu não quero ser arrogante. Você não vai ter problema. Eu tenho vigias que trabalham fazendo rondas. Pode? Noturna? Pode. Eu pago o adicional noturno a ele, e o local específico de trabalho dele é um local distinto de vigilantes. Agora, meu irmão, se eu tiver 10 vigias, eu tiver um vigilante, esse vigilante passa a ser paradigma e puxa os demais para o mesmo cenário. O problema vai ser passivo trabalhista, porque em um momento ou outro você vai pagar a diferença. E isso não tem problema. Não tem como ser diferente. Isso é fato. Então, eu posso ter vigias? Posso. Você não pode ter vigias no mesmo local daquele vigilante. Ao que é que o porteiro e o vigilante? Eu posso? Sem nenhum problema. Ao que é que eu tenho na minha portaria? Eu tenho 2 vigilantes que trabalham em postos específicos, armados, no monitoramento ostensivo, vigilância propriamente dita, e eu tenho 5 porteiros. Esses vigilantes não passariam a ser paradigmas para os porteiros? Não. Sabe por que não? Porque o serviço do porteiro é recepcionar. O serviço do porteiro é controlar acessos, ou seja, abrir e fechar portões, eclusas. O trabalho do porteiro é identificar quem entra e quem sai, fazer o cara crachar. É porteiro, é recepção. E embora estejam os dois no mesmo teatro de atuação, cada um tem, nas suas funções principais, distinção. Então não vai haver, o vigilante não vai servir de paradigma para o porteiro. Por quê? Porque são situações, embora estejam no mesmo cenário de atuação, são situações distintas. Então não vai gerar esse paradigma. Porque na saída, o porteiro faz a revista do carro. Aí pode ser que eu tenha um problema. Porque se eu tenho naquele mesmo cenário um vigilante fazendo aquela atividade, se eu ponho um porteiro para fazer isso, eu posso sim ter um paradigma, eu posso sim puxar está gerando não um desvio de função propriamente dito, mas eu posso, porteiro que sou, eu posso alegar que estava fazendo serviço semelhante ao do vigilante, e numa ação futura lá na frente, o cara de toga preta pode dizer o seguinte: sim, existe paradigma, portanto eu vou configurar o desvio de função, portanto equiparação. Não é uma questão objetiva, isso não é definitivo, mas é uma possibilidade. Então, pelo sim, pelo não, não se faz. Se propõe, não se sugere não fazer. É o que o Cláudio falou ali, né? É o vigilante no mesmo posto armado à noite, e para baratear o custo, de manhã eu ponho o porteiro. Mas estão fazendo as mesmas atribuições, é o que o Cláudio citou, né? É um passivo, com certeza. É um passivo, cara. É um passivo. Mas eu posso ter, tá? Mas aí outra coisa, viu, Silva? Não é uma questão definitiva. Veja só, eu posso muito bem ter, durante o dia, das 6... Um instantinho só, Saldanha. Eu posso ter, sim, sem nenhum problema, meus postos de portaria das 6 às 18, tá? Eu posso ter, onde eles irão trabalhar, fazendo aquele controle de entrada, saída, enfim, identificação, recepção de pessoal. Isso necessariamente não vai configurar um desvio de função ou uma equiparação, tá? E à noite eu tenho vigilantes. A questão é a seguinte: o serviço do vigilante, ele tem que estar distinto do porteiro, efetivamente. Então eu ponho uma vigilância armada, por uma questão de segurança. Que em algum momento eles vão trabalhar no mesmo teatro. Mas isso não irá fazer com que o porteiro passe a ter o direito inerente ao serviço do vigilante. O que eu digo é o seguinte: quando eu tenho os mesmos no mesmo cenário, ou seja, das 6 às 18 ou das 18 às 6, ambos dividindo aquela mesma jornada, aí sim eu posso sim ter um desvio a depender das atividades realizadas pelo porteiro.
Se até 18 eu tenho porteiro e após as 18 eu tenho um vigilante, são situações distintas, não guarda relação, portanto é muito pouco provável de se falar em desvio de função. Muito pouco provável, eu acho que de 1000 casos, talvez o juiz dê como deferido o pedido. Saldanha, por favor. Se tratando desse aspecto jurídico, é muito difícil a gente comentar, principalmente em relação ao direito do trabalho, né? Por conta da também CLT, que é bem retrógrada, ela é bem antiga, e já existem várias atualizações fora dela que nos remete ao assunto, né? Então, assim, a gente tem a CLT como base, mas tem várias outras, tem lei ordinária, tem convenção coletiva, né, tem um próprio contrato de trabalho. Então, dentro desse aspecto, como o colega fez a pergunta, fica bem difícil da gente ter uma resposta concreta. Na verdade, não é difícil, é praticamente impossível, né? Porque o juiz ele pode pensar de uma maneira, outro já pode pensar de outra maneira. Como o senhor relatou a questão do desvio de função, né? Tem juiz que vai entender que não existe. Não, aqui não existia um desvio de função, porque cada um estava realizando ali a sua função direitinho, porque uma era de 6 às 18, outra de 18 às 6, mas já tem juiz que pode entender de uma maneira diferente, né? E positivar já em outra, né? Tem uma base totalmente diferente daquele outro juiz. Então, o âmbito jurídico, principalmente se tratando em relações de trabalho, é bem complicado. Eu até brinco com alguns colegas da faculdade e falo, né, cara, eu prefiro 1000 vezes um penal, um civil, porque eu vou bem ali nos códigos e olho e pronto, resolvo a minha vida. O direito do trabalho eu vou olhar na CLT, eu vou olhar em convenção coletiva, eu vou olhar na Constituição Federal, né? Então eu tenho esse leque, né, que engloba o direito do trabalho. É por isso que a gente tem que ter bastante cautela ao tratar desse assunto específico, que é para não correr o risco, né, de ensejar numa demanda. Concordo com você. Aí, falando do direito do trabalho, como você trouxe à tona, a questão do juiz, a questão da CLT ser retrógrada é verdade, mas você falou das leis ordinárias, também é pura verdade. Uma coisa, paradigma. Um juiz ele não decide se não existir um exemplo. Você vem fazer um pleito. Com base em quê? Você tem que apresentar um paradigma. Porque o paradigma, Saldanha, ele sobrepõe qualquer situação positivada. Positivada é o que está escrito, é o que está na lei, é o que está em vigor. Está positivado. Uma lei ordinária, ela não vai se sobrepor jamais a uma CLT. Uma lei ordinária, ela é um complemento a uma lacuna que possa, de repente, existir. Mas a lei ordinária, ela não vai se contrapor à CLT, que é um ordenamento macro, tá certo? Uma lei ordinária é para isso. Então, ela é retrógrada? Ela é retrógrada. Juiz, a cabeça de juiz é um negócio confuso, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas da forma que o juiz defere, existem também um negócio chamado recursos, porque o recurso ele vai com base nos julgados, porque muitas vezes, você veio falar nisso, então você deve saber que as jurisprudências muitas vezes falam muito mais do que os códigos e as leis ordinárias. Por quê? Porque mesmo que não haja, ou haja de uma forma incompleta numa CLT, num código, ou a lei ordinária fale menos do que deveria falar, eu posso entrar com recurso com base nos julgados anteriores. Então, assim, o juiz ele não é dono de verdade absoluta. Ele apenas constrói um juízo de valor com base no que lhe é apresentado. Juiz não faz as leis. Juiz faz coisa julgada. E a coisa julgada feita é exatamente... Cláudio, valeu, muito obrigado. Esperamos ter você outra vez aqui, meu irmão. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser, Cláudio. Tudo de bom, velho. Então, Saldanha, juiz não faz leis. Juiz faz coisa julgada com base no que lhe fora apresentado. E o deferimento dele não é uma verdade absoluta escrita na pedra. Se ele defere, positivo ou negativamente, cabe à parte insatisfeita fazer o seu devido recurso com base no que possa ser conveniente e oportuno. Agora, veja, tem que existir paradigmas. Você está em qual semestre da Faculdade de Direito? Eu vou para o 9º semestre agora. Coisa boa. Então tá bem pertinho de acabar, já viu muita coisa. Então, graças a Deus.
Pois é, então você sabe que esse negócio chamado paradigma, quando se fala de direito do trabalho, que eu discordo de ti, viu? É um pensamento pessoal. O direito do trabalho é o direito mais fácil de você lidar, cara. Sabe por quê? Porque o direito do trabalho, sobretudo, ele é material. Diferente. Exatamente. Diferente. Então, se ele é material, ele é simples, ele é fácil. É diferente de outras coisas que você realmente precisa recorrer a um código, você precisa recorrer a outro, você precisa recorrer a outro, e você lê 4, 5 livros para não entender uma resposta. Enquanto o direito do trabalho, ele é material. Você vai me pedir um adicional noturno. Com base em quê, ô Saldanha? Você está me pedindo um adicional noturno? Ah, doutor, é porque... Não, com base em quê? Você trabalhava entre 22 e 5 da manhã? Ah, trabalhava ou não trabalhava? Isso é material. Ah, trabalhava ou não trabalhava? Não. Então, amigo, com base em quê? Ah, eu desvio de função, doutor. Por que você tem desvio de função? É porque o fulano de tal trabalhava e recebia, e eu trabalhava e não recebia. Vocês trabalhavam no mesmo teatro, no mesmo cenário, no mesmo horário? Não. Isso é material, cara. Isso chama-se paradigma. Então, o direito do trabalho, ele trabalha muito com essa questão chamada paradigma. Então, assim, eu não posso ser míope para enxergar somente o que eu quero enxergar. Eu preciso estar aberto para o cenário que existe à minha frente, e eu tenho que enxergar de acordo com o que é oportuno, naturalmente sim. Naturalmente sim, de acordo com o que é oportuno, mas sobretudo com o que se sustente, ou o que é sustentável. Essa é a questão. Porque muitas vezes, Saldanha, a gente às vezes apenas quer, às vezes a gente apenas pensa. Só que as coisas não acontecem, não são assim, como eu quero, como eu penso. Tem que existir sustentabilidade. Tem que existir uma razão para ser. Um porquê. Beleza? Mas o que eu estou dizendo não é absoluto, tá? Estamos apenas discutindo. Não, com certeza. Tá bom? Mas o direito do trabalho é o melhor, é o mais fácil de se lidar, viu?